pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Petra Mesquita por aqui, em mais uma entrevista para o Mês das Mulheres, recebendo hoje uma mulher que é inspiração, que representa tanta gente, que eu admiro muito particularmente, Camila Farani. Obrigada por estar aqui com a gente. Vamos bater um papo muito incrível e muito inspirador para outras mulheres que vão assistir essa entrevista, tenho certeza. Petra, obrigada, viu? Pessoal da Caras, aí, audiência, putz, espero que vocês tenham uma excelente experiência aqui. Boa. Bom, Cá, a gente tá... Posso chamar de Cá, né? Que eu já tô, acho que íntima. Acho que tá tudo certo. A gente é íntima dos... É isso. Bom, a gente tá no mês das mulheres, né? Dia 8 de março foi Dia Internacional das Mulheres. E março eu acho que é um mês que a gente fica comemorando essa data, essa questão de mulheres, de empoderamento e tudo mais. Então eu queria saber um pouquinho para você, qual a importância desse mês, essa comemoração tão simbólica para nós mulheres? Eu acho que, assim, imagina, né? A gente que demorou aí alguns anos pra gente ter aí pequenas conquistas, né? Que hoje a gente olhando para trás e observando a história, a gente não tinha nem direito a voto, na verdade a gente não podia nem trabalhar. E hoje a gente está aqui falando de um dia, principalmente um dia da mulher. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é algo fantástico. Acho que institucionalizar isso é muito importante, né? Dar referência para isso. Mas eu acho que é importante dizer também, e é sempre uma provocação que eu faço, para que as mulheres, né, principalmente as mulheres aí, elas chamem cada vez mais a responsabilidade para si. Eu acho que isso só está acontecendo hoje. Acho que nunca se falou tanto, não só no empreendedorismo feminino, mas nunca se falou tanto na força da mulher. Nunca se teve tanto associativismo, nunca teve tantas mulheres, comitês, conselhos, questões onde mulheres se unem justamente para pleitear, né, não só os direitos, mas também pleitear posições, a força, né, e essa força ela vem muito de dentro. Mas teve cada vez mais um movimento de fora para dentro, que vem com mulheres que conseguiram chamar essa responsabilidade para si, trazer seus exemplos e romper com o status quo. Eu faço um convite aí a você, mulher que esteja assistindo, para que você não se diminua, para que você não queira se diminuir mesmo para caber dentro de uma régua que não é sua. Eu queria saber um pouquinho, assim, você tem muitos títulos, muitos prêmios, muitas conquistas em relação ao empreendedorismo feminino, é uma mulher que é inspiração nessa área. Eu queria saber de você, o que você acha que está faltando para outras mulheres terem ainda mais espaço também no empreendedorismo e conquistarem esse título e chegarem a esse lugar que você chegou nessa área? Existem alguns pontos, eu acho que é importante dizer, assim, não existe a fórmula certa, mas existem algumas coisas que são bem peculiares, que obviamente vieram não só com base em pesquisa, em experimentos que eu faço desde o Ela Vence, né, que é a nossa comunidade educacional para mulheres. Então, acho que a primeira coisa, assim, Petra, é ela dar um passo para o lado e ela olhar para si e entender a força que ela tem, ela entender o poder do autoconhecimento, ela entender que as estatísticas existem, a gente sabe disso, mas o mais importante, né? Então você tem a estatística lá que as mulheres vão demorar 90 anos para atingir uma equiparação salarial dos homens. Aí você tem dois caminhos. Ou você vai continuar reclamando disso para a sua vida e querendo lutar contra uma coisa que está totalmente fora do teu controle, que é externo, ou você pode olhar para si e pensar o seguinte: como é que eu posso fazer para evoluir na minha carreira e na minha vida pessoal? E foi isso que eu fiz. Vou falar uma coisa, acho que eu nunca falei. A primeira vez que eu ganhei um prêmio foi em 2013, tem 11 anos. Foi no Rio de Janeiro, foi prêmio como jovem empreendedora da Associação Comercial no Rio de Janeiro, né? E para mim aquele prêmio, foi o meu primeiro prêmio, ele era um prêmio tão simbólico. Eu nunca tinha falado em público, eu estava morrendo de medo, mas eu tinha muito medo, eu tava nervosa, mais que essa minha família lá. Eu falei, caramba, eu tô... E aí eu fiz uma única aula, era um ciclo de 10 aulas, eu fiz uma única aula, e a professora na época me botou, vai lá no púlpito e fala o seu discurso. Eu fui lá, Camila, que não sei o quê, horrível. Ela tentou pelo menos umas 5 vezes, Pedro, e eu só falava mal. Ela pegou, falou assim, vamos parar. Senta aqui do meu lado. Ela pegou, me deu a mão, e naquele momento ela olhou para mim e ela quebrou assim a cabeça. Quando você quebra assim, é uma linguagem visual de empatia. E ela quebrou, ela falou assim: me fala a sua história de vida, de onde você veio? Naquele momento eu fiz assim, e eu comecei a contar. Por quê? Quando eu comecei a contar, eu lembrei de onde eu vim, eu lembrei da minha infância, eu lembrei do meu pai, eu lembrei da minha mãe, eu lembrei da minha avó, eu lembrei de todo mundo que torcia por mim, eu lembrei da minha trajetória.
E ali eu consegui me acessar. E a verdade é que, assim, as mulheres, estatisticamente, elas ficam, muitas vezes, tentando atuar, principalmente no mundo corporativo, e eu falo, não precisa disso. Acessa você, quem é você por dentro. Isso vai muito do processo de autoconhecimento, né? Segundo, rede de apoio. Ah, puxa, meu marido não apoia, minha família não apoia, mas você tem um sonho. Eu falo, você vai esperar o quê? 30 anos, você lá perto já ter feito um monte de coisa na sua vida, ter entrado em trabalhos ou situações em que você não gostava porque você queria agradar o outro, não queria agradar a si mesmo. Então tem que ter força. Diversas coisas que eu abri na minha vida, eu tinha uma maioria de pessoas que falavam assim, não vai dar certo. Mãe, enfim, que eu amo, enfim, é meu exemplo de tudo. Ela detesta quando eu falo isso. Ela nem quer falar, mas é verdade. Ela só entendeu o meu trabalho no empreendedorismo, no investimento, quando ela me viu sentada no Shark Tank. Ela não viu o meu dia a dia, né? Então ela não sabia muito que eu... E o Shark Tank foi depois de você ter, tipo, anos no empreendedorismo, né? Tipo, é um tempo ainda. Pra você ver. E ela falou assim, nossa, meu filho, eu não sabia que você tinha tanto conhecimento assim. Então, vamos lá, autoconhecimento, eu acho que a força da rede de apoio, buscar o associativismo, buscar essas pessoas que vão reforçar aquilo que você quer, estar inserida dentro do mercado, conhecer pessoas desse mercado. Então, por exemplo, você é jornalista, né? Você é jornalista. Putz, quem são as redes que trabalham com jornalismo? Tem jornalista empreendedora? Não tem? Quem são os que se aproximar dessas pessoas? E tem um quinto ponto que pouca gente fala, que para mim é a grande triangulação de tudo que eu falei, que é você trabalhar o teu pilar de comunidade, família, bem-estar e carreira. Então para pensar. Você vai ver todos os estudos aí de felicidade. Mas o principal atributo das pessoas se sentirem mais realizadas, mais felizes, é o seu relacionamento com amigos. E aí o que acontece? Você vive no piloto automático, você vai esquecendo essa parte. Saúde. Não é que você tem que ser ali uma musa fitness, alguma coisa nesse sentido, mas é você investir na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde espiritual. É totalmente proporcional à tua produtividade, totalmente proporcional à tua performance. Aí depois você vem para a família. Quantas vezes você está assistindo pensa assim, puxa, eu poderia ter ficado mais tempo. Poderia ter ficado mais tempo com meu filho. E às vezes é só uns 15 minutinhos, só que você não conseguiu colocar isso na sua agenda. Isso você atropela. Eu, por exemplo, depois de muitos anos, eu posso dizer, depois de uns 10 anos, eu falei assim, todo domingo é com a minha família. E todo domingo eu tenho feito isso. Isso me dá um bem, assim. Em relação à família, inclusive, Camila, eu queria até tocar nesse assunto, porque Luca tá aí, né? Coisa mais linda desse mundo. Queria saber um pouquinho como está sendo viver esse momento, porque é o que você falou, né? Sai um pouco da Camila empreendedora, entra a Camila que é da família, se propôs a separar agora esse tempo para viver esse momento junto com a Tula. Queria saber um pouquinho, assim, como que está sendo para você viver esse momento e como que foi para você e para a Tula como mulheres, assim, que decidiram construir uma família juntas. Como que foi para vocês? Vocês enfrentaram desafios nessa trajetória toda, nessa decisão toda? Na verdade, a gente enfrentou a falta de conhecimento das pessoas. E que, obviamente, tem ali um pedacinho de preconceito. Mas a gente colocou... A Tula, assim, ela é tão bem resolvida, mas tão bem resolvida, assim, que ela me traz até leveza. A Tula, então, dá um ouvido zero para isso. Isso não afeta em nada a vida dela. Então, ela acaba me trazendo muito essa leveza. Porque a partir do momento que eu decidi tornar isso público, né, a minha relação com ela, eu já estava muito certa. Né, eu já sabia que o que eu poderia enfrentar, mas que isso, e acho que é esse o poder do autoconhecimento, mas isso ia causar muito pouco impacto emocionalmente em mim. Não vou dizer que não causa, você vê umas coisas assim absurdas, imagina, quando a gente falou, ainda tem gente que fala, nossa, isso são criação de Lúcifer, essas coisas, mas assim, isso passa batido. Quando veio o Luca, a gente enfrentou a falta realmente de conhecimento da própria família, mas como que é assim, porque as pessoas não entendem, né, assim, não é todo mundo que sabe que você pode fazer uma fertilização, de quem seria o órgão, de quem não seria, né, de sêmen, de doador. A minha própria família, eu lembro que no dia do chá de bebê, reuni todas as minhas tiazinhas, imagina, né, e eu contei, porque eles precisavam saber até para poder replicar isso para as pessoas. Mas é óbvio, a gente enfrenta, por exemplo, a gente está na rua e fala, ai, que bonitinho, e o pai? Quando eu fui registrar o Luca, o próprio lá não tem mães. Mães. Tem lá pai e mãe.
Aí a moça pra mim falou assim, não, você não fica chateada não? Eu falei, imagina, ela arriscou o nome do pai, mas eu tô tão feliz ali com meu filho, que isso assim, eu falei, saiu de últimos meus problemas. Eu acho que tudo vai muito, eu acho que isso pra vida. Tá? Esse é um conselho que eu dou para vocês. O mundo ele não vai parar para te fazer carinho, o mundo ele não vai falar coisas agradáveis para você, independente se você está aí, se você é minoria, se você não é. Então você não tem como transformar isso. Você está fora, a gente não pode com o que é do outro. Mas você sim, você pode transformar. Como que você reage a isso? Bom, a gente está com um tempo um pouquinho corrido, mas eu queria te fazer 2 perguntinhas. Primeiro, o que você mais quer deixar pro Luca, ensinar pro Luca como mulher? E queria que você deixasse um recadinho também para todas as mulheres que vão assistir essa entrevista. Luca, meu filho, eu vejo realmente um mundo onde você vai ser um grande admirador, mas acima de tudo, respeitador de todas as mulheres, independente das suas escolhas. Eu creio cada vez mais, eu tenho certeza que eu e sua outra mãe, a gente vai lutar muito para isso, para que acima de tudo você seja um grande ser humano. E a mensagem que eu quero deixar para as mulheres, eu acho que realmente nunca permita que alguém diga que você não é capaz ou que queiram te colocar dentro de uma caixa, dentro de uma régua que pertence ao outro e não a você. Eu volto a dizer, você foi feita para fazer história, construir pontes, reinventar a ciência, reinventar a tecnologia, a medicina. Eu acho que esse é o papel da mulher. Ao mesmo tempo que trazer cada vez mais as coisas que são muito inerentes à personalidade, à sua personalidade, né? Seja por conta dos seus hormônios, do seu hormônio, estrogênio, progesterona, que conferem a gente algumas características, né? Sensibilidade, conseguir muitas vezes analisar as situações com um olhar um pouco mais sensível, um olhar um pouco mais delicado. Isso não quer dizer que os homens não tenham, mas para você olhar para si e você entender que as suas características são pontos fortes. Você não precisa se masculinizar para entrar no mercado, nem você precisa ficar se provando ou trabalhando mais o tempo inteiro. E no fim, eu vou estar sempre junto aqui com você, seja pelo Ela Vence, que é a plataforma, seja nas minhas redes sociais, não tem erro, é sempre Camila Farani. Eu vou estar sempre aqui para poder te dar a mão.